Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula agora falando um pouquinho sobre conjunções, né? As ferramentas que usamos aí, que elas são essenciais para a língua portuguesa, quando a gente cria frases bem conectadas através delas. E espero que vocês gostem da aula. E vamos nessa. Vamos às definições, como em todas as aulas, inicialmente, para explicar para vocês o que são as conjunções, né? As conjunções, eu até coloquei aqui uma imagem para vocês de uma corrente, né? Todas elas são ligadas, tem um elo ali, né? Então, as conjunções nada mais são do que palavras que ligam as orações, né? Frases ou mesmo termos semelhantes. Essas conjunções, elas são importantes porque sem elas ficaria tudo meio perdido, né? Porque é como se tivesse uma frase sem ligação com outra, ficaria tudo um pouco mais confuso, mais difícil de se entender, né? As conjunções, elas servem como conexão, né? Porque elas unem ideias e as frases, elas tornam também o texto mais compreensível, mais claro e garantem também a fluidez da leitura, né? Como consequência, a coesão. E aí eu coloquei aqui para vocês, né, os tipos de conjunções coordenativas, né? As conjunções coordenativas, elas ligam orações independentes. Então, elas se dividem em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá? Na adição, nós temos o e e o nem, que eles expressam a ideia de adicionar algo, tá? Já na alternância, que apresenta opção ou alternativa, a gente tem exemplos aí do ou, quer, seja, nem, já. Essas palavras aí, elas servem para mostrar que você tem opções. Nas explicativas, elas indicam uma justificativa para a oração anterior. Então, na explicativa nós temos o que e o porquê. Já na conclusão, ela já diz aí, né, que ela indica uma conclusão de relação à ideia anterior. Nós temos aqui como exemplos, né, o logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim. Já na adversativa, a gente já diz, né, algo adverso é algo contrário, oposto daquela ideia, tá? Então, no caso aí das adversativas, nós temos o mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, como exemplos. Temos também os tipos de conjunções subordinativas. O que seria a conjunção subordinativa? É quando ela liga orações dependentes, são subordinadas, tá? A principal. E elas dividem-se nesses exemplos aqui que eu vou passar para vocês, né? Causais, que indica a causa da ação principal. Então, as principais conjunções causais são porque, pois, porquanto, como, já que, uma vez que, visto que. Concessivas indicam o fato que, apesar de contrária à ação principal, não impede a sua realização. Então, quer dizer que a gente está concedendo algo, né? E as principais conjunções aí, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, apesar de que. Condicionais indicam uma condição para que a ação ocorra. Então, algumas dessas conjunções são o se, caso, contanto que, salvo se, desde que, a menos que, a não ser que. Já as conformativas, elas expressam conformidade com a ação principal. Então, conforme, como, segundo, consoante, está mostrando a conformidade na ação, tá? Finais indicam o objetivo da oração principal. Então, alguns exemplos: para que, a fim de que, porque, que. Proporcionais indicam proporção entre duas ações. Então, à medida que, ao passo que, enquanto quanto mais, quanto menos. Temporais, né? Já diz aí que tem relação com o tempo, né? Entre os fatos. Então, quando, antes que, depois que, até que, logo que, assim que, desde que. As comparativas já indicam o quê? Comparação entre as orações. Que, do que, tal qual,
como, assim como, bem como, são algumas das principais conjunções. Consecutivas indica consequência do que foi dito anteriormente. Então, que, depois de tal, tanto, tanto, tão, tamanho. E as integrantes que introduzem uma oração que funciona como sujeito ou complemento da outra. Então, as principais aqui é o que e o ser. Prof, tem palavras que são conjunções que são parecidas? Sim, existem conjunções que são parecidas. O como eu vou identificar? A partir do momento em que você identifica a frase, a oração, o contexto da oração. Porque todas elas aqui, se vocês verem, tem já um quê para que você possa identificar sobre o motivo que está causando tal coisa naquela oração, ok? Também nós temos as locuções conjuntivas, né? Como todas as locuções, são formadas por duas ou mais palavras que desempenham a mesma função de conjunção, tá? Então, as principais conjunções, né? Locuções conjuntivas são antes que, desde que, já que, até que, para que, sem que, dado que, posto que, visto que. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né? Já que não gosta de festa, vamos ao cinema. Visto que o crime já ocorreu, nada resta a fazer. Vou ler o jornal até que você chegue. Então, é a junção de duas conjunções na mesma frase, na mesma oração. Agora eu vou estar falando para vocês sobre as conjunções coordenativas em ação. No caso, com exemplos, né? Algumas dessas conjunções coordenativas aí, né? Ó, aditiva, ele estuda e trabalha. Então, tá adicionando algo ali, né? Além de estudar, ele trabalha. Adversativa, queria sair, mas está chovendo, né? Ele tem uma opção de mostrar a oposição ali. A alternativa, você prefere chá ou café? Você tem aquela alternância ali, né? Se você pode escolher uma coisa ou outra. Conclusiva, ele estudou, portanto, passou. Finalizou ali, né? Concluiu aquela frase, aquela oração. E a explicativa, não fui porque estava doente, né? Então, explicou o motivo dele não ter ido naquele evento. Alguns exemplos agora das conjunções subordinativas. Então, aqui eu coloquei a causal, né? Não fui à festa porque estava cansado. Esse porquê está mostrando a causa da pessoa não ter ido à festa, né? Depois, comparativa. Ele é mais alto que o irmão. Tá comparando a altura entre os irmãos, tá? Condicional. Se chover, não sairei. Então, existe uma condição para a pessoa ir ou não naquele evento, né? No caso, se chover. Temporal, de tempo. Eu te ligo quando chegar. Então, quando ele já está explicando ali o tempo que ele vai ligar para a pessoa. Integrantes, né? Eu sei que você está certo. Está integrando uma frase a outra. Bom, isso aqui eu achei bem interessante passar para vocês, né? É porque algumas pessoas cometem esse erro, que é muito comum no uso do mas em vez de mais, né? O mais, no caso, ele é um advérbio de intensidade. Já o mas, ele pode indicar oposição e indica, assim, quantidade, né? Então, também tem pessoas que acabam cometendo também o erro, que é bem comum, né? O erro que é a dupla conjunção, né? A gente tem que estar evitando esse tipo de erro no nosso dia a dia, né? O mas e o mais, então, né? Mas indica oposição, mais indica intensidade. E a dupla conjunção acaba sendo uma redundância. E vamos para dicas de como usar as conjunções de forma eficaz, né? O correto aí, para a gente evitar repetições, é sempre prestar atenção na hora da gente escolher a conjunção para ser aplicada ali. Também pode estar usando sinônimos, palavras que são parecidas,
exatamente para que não haja repetição, né? Então aqui, no caso varie, use sinônimos, o contexto escolha a conjunção certa para aquele momento e na clareza você evitar ambiguidades, isto é, duplo sentido, tá? Prof, já estamos finalizando a nossa aula de conjunção. Sim, galera, lembrando sempre de que na próxima aula nós estaremos ao vivo. Você vai poder tirar, sanar as suas dúvidas. Também terá a apostila, o aplicativo para que vocês possam fazer mais testes e outros afins, tá? Então, a nossa aula aqui do vídeo é gravada, é rápida, é para que vocês adquiram conhecimento bem rapidinho, mas o segredo para tudo isso sempre é estar revisando e olhando sempre, todas as vezes, aquela matéria que você tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Então, eu coloquei aqui alguns testes para vocês, né? Complete as frases com a conjunção adequada. Na 1, ele estudou, não passou no teste. Qual conjunção você colocaria aqui? Depois, você vai ao cinema, fica em casa. Depois, na 3, não fui à praia, estava chovendo. Faz aquela pausa maneira uma pausa 10 para que vocês possam responder essas questões, para que no próximo slide a gente possa ver as respostas. E vamos então ao gabarito, que eu acho que tava bem facinho esses daqui, né? Conjunção é bem rápido pra gente pegar, né? Então aqui, ó, ele estudou, mas não passou no teste. Depois na 2, você vai ao cinema ou fica em casa. Tá dando alternativas aí, né? Não fui à praia porque estava chovendo, então está explicando alguma coisa. Bom, vamos lá, eu coloquei aqui, ó, 100% se você acertou todas, 80% bom, vai continuar praticando, e 60% vamos revisar para melhorar isso aí, galerinha. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? São muitas conjunções, o segredo é sempre estar revendo, lendo, para que a gente possa aprimorar sempre essas habilidades no uso da nossa língua portuguesa. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula e vamos para a próxima aí, galera. Até mais!